Esse é o trabalho de conclusão de curso do aluno Renan Miranda da Silva, intitulado Competência em Drenagem, uma proposta didática em engenharia. A banca foi o professor Geraldo André Tuller Fontoura e o professor Ricardo Abranches Félix Cardoso Júnior. Foi defendido em 4 de julho de 2018 e o original pode ser baixado no endereço abaixo. Bom, estou muito nervoso, mesmo conhecendo todo mundo que está aqui. Então, por favor, compreensão aí se eu gaguejar ou der uma travada. Então, eu quero fazer um convite. Então, eu quero fazer um convite a todos, que é conhecer um pouco do que eu elaborei dentro desse trabalho e, ao mesmo tempo, conhecer parte das minhas experiências enquanto acadêmico aqui dentro da UF, que, de certa forma, elas se relacionam e como que eu cheguei nessa temática para poder trabalhar nesse trabalho. E, logo de início, eu quero que vocês façam uma reflexão, olhem para esse retrato. Isso é um retrato de uma sala de aula em 1900. E é curioso a gente olhar e ter muita semelhança na sala de aula atual, que a gente tem uma representatividade assim. Isso no ensino infantil, no ensino na graduação, na pós-graduação, na maioria das vezes também. E aí, sempre quando eu comecei a estudar um pouco mais essa temática sobre ensino, isso me fez ser curioso. E aí, quando você para pensar como que a escola forma as pessoas, e aí eu estou falando mesmo da nossa experiência, em grande maioria, acho que todo mundo passa por um ensino comum, nós somos programados da seguinte forma: você coloca uma criança dentro de uma série, que eu já acho um nome adequado, porque isso lembra muito uma fábrica, e aí você instala ali programas como geografia, história, e a criança chega no final do semestre, tem que fazer uma prova, para de fato colocar ali tudo que, abre aspas, aprendeu. Então, eu achei isso curioso, e como que eu passei por esse processo, como que eu comecei a ficar um pouco mais reflexivo em cima dessa curiosidade. Essa aqui é uma imagem do Cefet Nova Iguaçu, para quem não sabe, eu estudei lá. E eu acho, na minha experiência, que eu comecei a ter mais essa noção para a questão do ensino aqui. Eu passei a ter mais professores que me faziam pensar. Então, na ordem cronológica da minha vida, eu consigo me recordar que aqui eu comecei a ser mais questionador sobre as coisas. E até porque eu acho que chega num dado momento em que você se questiona, você está terminando o ensino médio, e fala: e aí, você tem 18 anos, não, maioria, o que você vai fazer da vida? E é a primeira vez que de fato você toma uma atitude grande, porque você tem total escolha, mas ao mesmo tempo você não foi preparado para isso. É muito difícil de você ter uma escola que te mostre e que te faça criar, desenvolver essa capacidade de tomar uma decisão tão séria. E aí, para quem não sabe, eu fui para uma faculdade particular, queria carreira militar, enfim, muitas coisas diferentes do que eu cheguei a fazer. E de fato, vim para cá. Essa aqui é uma imagem do Bloco H, que a gente tudo aqui conhece, lá do Bloco H, olhando para o Baía de Guanabara. Vim para a UF. Muito legal, passei por esse processo, estou quase completando, né, esse processo de formação, e que tive a grande honra, de verdade, não é demagogia nenhuma, de conhecer assim, professores esplêndidos, que de fato me confrontavam cada vez mais para ser reflexivo, para ser crítico, e ainda tive prazer de trabalhar em empresa júnior, que em paralelo a isso até mesmo promove esse desenvolvimento do seu conhecimento, tá? Na prática, mesmo sem você ter feito uma disciplina, para fazer um certo projeto. Félix está de grandes provas aí, que a gente conseguiu tocar um projeto de reflorestamento sem eu ter feito civicultura. Sem ter passado pela disciplina, não significa que eu não aprendi o conteúdo. E que foi super top passar pela disciplina depois. Foi super curioso tudo que eu precisei completar mais ainda do meu conhecimento. E aí, dando uma breve pausa nessa argumentação, Renan, como você chegou nessa temática? Eu quero fazer um agradecimento e explicar isso ao mesmo tempo. O agradecimento é por eu, de fato, conseguir pensar dessa maneira hoje. E quando me perguntaram, meus amigos, me perguntaram: e aí, o que você vai fazer de TCC?
eu falei, eu quero fazer algo que não seja engavetado. Eu não quero chegar aqui, isso não tem demérito algum, é simplesmente a minha decisão, de projetar uma estação de tratamento maneira pra caramba e estou aplicando todo o conhecimento, chego aqui, mas eu não desejava que isso fosse engavetado como um projeto, eu queria que ele fosse executado. Então, se eu fosse projetar algo técnico, se essa fosse a minha vontade, eu queria que ela fosse aplicada. E por eu gostar de ensino, preferi falar sobre isso. A gente tem isso, a gente já discutiu, eu nem sabia se isso era permitido dentro da engenharia e fiquei muito feliz, então por isso que é um agradecimento, principalmente tanto aos professores da banca que aceitaram, já sabem dessa minha temática já há bastante tempo, e o professor Marcos de ter me orientado, e mais ainda o professor Dario de ter se colocado, porque foi um convite a ele, como objeto de estudo dentro da disciplina. Então, assim, fico muito honrado por toda essa oportunidade, por isso é o meu agradecimento aqui. E aí, legal, eu trouxe essa temática sobre o ensino. E aí eu comecei a buscar quais são as maiores referências sobre ensino, teoricamente, que desenvolveram essa temática no país. E aí a gente tem ali Paulo Freire falando sobre ensino bancário. De maneira geral, ele coloca que grande parte do ensino ele é bancário, onde o professor chega aqui na frente, ele detém o conhecimento e ele deposita nos alunos o conhecimento que ele tem, como se os alunos fossem uma conta vazia, sem luz. É até esse paralelo que vem de fato a origem da palavra aluno, que eu não gosto de usar e que eu uso por ainda vício de ter aprendido. Se eu falar, por favor, me corrija, não é aluno, é estudante, é acadêmico, é aprendiz, qualquer outra coisa, mas sem luz, não. Por isso lá no início o meu nome estava abaixo do aluno riscado. E aí, uma frase que me marcou muito desde quando eu comecei a pesquisar Paulo Freire é essa definição, quero ler isso junto com vocês, que diz assim: o intelectual memorizador que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória. Não percebe quando realmente existe alguma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. Fala bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. Eu achei isso curioso porque em vários momentos, eu tenho certeza que vocês passaram por dar uma resposta e alguém falar, tá certo, tá errado e tá meio certo. E poucas vezes se questionavam de, mas por que você acha isso? E eu acho que o fundamental, tá muito mais nesses questionamentos sobre por que você acha isso. Como você chegou nessa conclusão? O que te faz pensar isso? Paulo Freire. E aí, interessante, vamos sair da ideia do Brasil, da minha experiência, eu sou muito limitado, e sou. Vamos olhar para fora, vamos ver com grandes referências de universidades, essa universidade de Harvard, tá? Um retrato de lá. E li um livro, está na minha referencial teórico, que fala sobre universidades inovadoras. E aí o autor coloca que até mesmo Harvard se questionou. E ele fala que as universidades do mundo passam por uma crise que elas mesmas criaram, por base da sua própria tradição. Por quê? Porque eles não vão atender os anseios da sociedade futura. E é engraçado você parar para pensar, como eu me preparo para o futuro sendo tradicional? Então fica uma coisa um pouco na contramão. Mesmo sendo ideal, até mesmo Harvard passou por processos de mudanças e de questionamentos, de metodologias, enfim. Tem um case no livro que eu queria passar justamente aqui que é interessante. Um professor de Harvard, quando estava discutindo sobre o ensino, aplicaram um teste na turma dele, nos acadêmicos que estavam naquela turma. E aí estava assim, escreva o que você entende sobre X, sobre tal tema. E aí um acadêmico levantou a mão e falou assim, professor, é para eu escrever o que eu entendo ou o que o senhor me disse? E isso é interessante, porque você deixa de dizer se de fato é o que o aluno pensa, o acadêmico pensa, perdão, ou o que
ele entendeu com toda a conjuntura da vivência dele e que construiu o conhecimento para aquilo. Legal. E aí, afunilando, trazendo isso cada vez mais para dentro da nossa universidade. Procurei saber e entendi que as universidades ou outras instituições, elas têm um projeto político, um projeto pedagógico institucional. Alguns são projetos, só para todo mundo entender, alguns são projetos políticos pedagógicos. Mas desde já, eu não vou tratar aqui sobre política, tá? Até porque isso tem muita relação com posicionamento político e educação, mas não vamos tratar sobre isso. E o que eu acho interessante dentro do projeto pedagógico institucional da UF, eu preciso ler, tá? Que é o seguinte: o indivíduo, está escrito no documento da UF, o indivíduo possui habilidades intelectuais quando se mostra capaz de encontrar em suas experiências prévias informações técnicas apropriadas à análise e soluções de problemas novos. Isso exige do indivíduo uma análise de compreensão da situação-problema, uma bagagem de conhecimento ou métodos que passam a ser utilizados e as condições para discernir as relações adequadas entre as experiências prévias e a nova situação. As habilidades intelectuais são denominadas como pensamento crítico, pensamento reflexivo, capacidade para resolução de problema. A obtenção dessas habilidades leva à competência. Para atingi-las, faz-se necessário superar o mero treinamento através do estabelecimento de atualizações permanente, teórica e prática. O próprio documento da UF já começa a questionar sobre isso. Então, nesse momento em que eu encontrei um documento, eu parei de achar de por que é assim e vi que estamos respaldados aqui por, de fato, um objetivo concreto, que é um documento da UF. Legal. Entrando mais ainda dentro do nosso curso, aplicando tudo isso. Busquei conhecer qual é o objetivo do curso. Para quem não sabe, isso está disponível no próprio site do nosso curso, e que diz o seguinte: 2 pontos importantes. Qual que é o objetivo do nosso curso? Formar engenheiros ambientais altamente qualificados, capazes de aplicar o método científico e tratar as questões tecnológicas e ambientais, com uma visão multidisciplinar e transdisciplinar, que permite a identificação das causas e efeitos, a análise, o equacionamento, a implantação e o acompanhamento de soluções dos problemas. O outro ponto é o seguinte: o profissional estará apto a resolver problemas de engenharia de recursos hídricos e meio ambiente, não somente pela aplicação do conhecimento científico e tecnológico, mas também através do conhecimento da conjuntura global, desenvolvendo atividades profissionais com senso crítico. Dou ênfase a essas palavras por um ponto curioso. Se esse é o objetivo do curso, a gente tem um objetivo, uma coisa mais macro, precisa-se fazer algo para que isso seja atingido. Eu estou falando já para desconstruir qualquer tipo de argumentação ou pensamento de isso não é responsabilidade do corpo da instituição para a formação. Não, faz porque esse é o objetivo. Se não fosse responsabilidade, não seria um objetivo. Seria avesso a isso. Tá? Legal. E aí a gente tem um objetivo, vamos propor ações. Como que eu cheguei nessa disciplina? Convidando o professor Dari, conversando com ele, entendendo o que ele pensava sobre isso. E achei super legal porque ele se questiona sempre sobre como eu posso melhorar, como que os acadêmicos podem aprender mais. Isso é interessante e a gente traçou um plano de ação. E esse plano de ação é a metodologia do meu trabalho. Então a gente foi para a disciplina de saneamento 2, legal? A gente está cada vez mais afunilando para colocar isso na prática. E o primeiro passo foi fazer uma avaliação da atual ementa e do plano de aulas. A gente sentou junto, releu o que ele planeja e começou a falar: o que você deseja com isso, qual é o seu objetivo com aquilo, o que a gente vai atingir de fato. A gente começou a desdobrar em objetivos mais concretos, para que fique mais claro, mais tangível, porque pode ter uma coisa assim no plano de aula. Aula de microdrenagem, ponto. Tá, mas o que essa aula, o que é para ser construído ali? O que vai ser
O que você deseja que o acadêmico, ao sair dessa aula, ao passar por essa etapa, de fato, concretize algo nele, desenvolva mais. E aí, depois que a gente tinha esses objetivos definidos, a gente passou a buscar novas aplicações práticas para entender o que o professor colocava na disciplina, o que ele buscava desenvolver e se tinha outras maneiras de a gente fazer isso, potencializar esse resultado do objetivo. Legal. E aí, depois que a gente buscou essas novas aplicações, a gente passou a desenvolver, mas nossa, ou seja, adequar a realidade do curso. Só para fazer um paralelo, principalmente para as pessoas que não conhecem o nosso curso, muito se fala do seguinte, a gente levanta a mão para o professor, poxa, professor, tem como a gente fazer uma aula prática, tem como a gente ir para um laboratório, e aí tem muito uma argumentação de, nosso curso não tem um laboratório adequado, a gente ainda está vendo isso, a gente ainda está vendo aquilo. Entendo toda a dificuldade, mas convido a todos a sempre pensar de forma criativa, já que não temos A, como vamos chegar a esse objetivo sem ter o A. E não simplesmente aceitar, porque se a gente aceitar, não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Isso, você está tomando a decisão de que não é possível desenvolver uma nova experiência. E aí, legal, para tudo isso que a gente fez, de algum modo a gente também começou a discutir como que a gente ia avaliar, como que a gente ia olhar para algumas vivências e falar, foi mais adequado, não foi tão adequado. Eu acho que poderia ser melhor de tal maneira. E bem como, ressalto, que o próprio professor Dario concordava muito de falar, não é só a gente que tem que falar se valeu ou não valeu, é o acadêmico que tem que falar, porque ele está passando por essa experiência também. É uma coisa conjunta. Legal, vamos para a prática. Depois disso, a gente definiu, deixa eu só voltar para mostrar de fato. Depois que a gente olhou para o plano de aula, e em relação à cronologia mesmo da execução do nosso trabalho, a gente viu que seria mais viável aplicar isso em 2 pontos, que seria na P1. E a P1 de saneamento 2 tem dois temas, microdrenagem e macrodrenagem. Então daqui a gente começou a desdobrar tudo de micro e macrodrenagem. Legal? Então, eu vou mostrar e já explicar. O que a gente propôs? Que o aluno passasse a ter mais experiências práticas, que o aluno fosse mais questionado sobre o acadêmico, que ele fosse mais questionado em como resolver o problema. Do conhecimento que ele já adquiriu, uma vez que a disciplina, vale ressaltar, que ela está no 8º período, se eu não me engano, me falha a memória, mas no 8º período a gente está, abre aspas, 80% engenheiro. Então, assim, toda essa carga, toda a vivência prévia que ele teve, além da engenharia, porque e se a pessoa já é formada com outras experiências, né? E ela é, de fato, como que ela consegue resolver aquela problemática e adequar o conhecimento teórico, enfim, necessário também, tá? Isso de forma alguma eu estou separando um outro, eles são complementares, mas para atingir o objetivo do curso. E que coloque sempre o aluno de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem. Perfeito? Então, essa daqui é a introdução da aula de microdrenagem, onde o professor explanou toda a teoria de como resolver problemas, todas as fórmulas necessárias. Eu não sei se dá para vocês verem, mas olha o tamanho dessa fórmula. Para as pessoas que não são de engenharia, não tem tanta prática ali com fórmulas, olham isso e falam assim, meu Deus, de verdade, minha mãe deve achar que eu sou um gênio quando eu estou estudando, vê umas fórmulas, meu negócio e fala assim, nossa, meu filho é um gênio. Desculpa, mas não é, porque grande parte do que eu passo, de verdade, quando eu olhava para isso, nem eu entendi. E aí eu passei a entender quando eu comecei a ter mais prática, quando eu comecei a me questionar. Mas isso precisa ser para todos os outros alunos também. Talvez a minha capacidade de ter essa reflexão seja mais fácil do que para outros. E isso a gente vai ver até com resultados. Mas não é, tá? Eu tenho grande dificuldade para isso. Então, vamos lá. Quando a gente... Aí um desafio. Vale ressaltar aqui. Um grande desafio do professor também, que é um receio dele, e ao mesmo tempo um desafio da gente conseguir aplicar novas técnicas, novas
novo modo didático, o professor falou assim, é muito provável que se eu levar isso, era um receio dele. E respeito muito porque ele fala isso com base na experiência que ele teve. Tá? Então, o relato dele era, eu tenho receio dos alunos não toparem. Eu colocar um desafio legal que vá dar trabalho, sabe? Que você tem que levantar e ir para frente e buscar. E o aluno fala, o acadêmico fala, não, puxa professor, não, mas aí não dá. E aí teve experiências como essas, que é o relatar, quando a gente falou de ir para a rua e a gente estava falando de microdrenagem, a gente precisa olhar, por exemplo, a sarjeta, a altura do meio-fio, né? E ele estava justamente num tablado assim, quando ele explicou isso, para falar, vocês vão ter que olhar e medir, não sei o que, eu não falou, professor, você está falando isso, a gente não tem equipamento para isso, se eu for fazer isso na minha rua, se eu for fazer esse trabalho de casa. Aí, o primeiro questionamento que ele fez, que foi muito bom, foi o seguinte, qual é a minha altura? Aí todo mundo da turma, 1,70, 1,69, 1,73. Aí, eu tenho 1,72. Como vocês chegaram a essa conclusão? Ele quis mostrar que pela experiência prévia das pessoas, as pessoas poderiam chegar a algum resultado que indicava, não esquece o certo e o errado, mas que caminhava para o mais adequado. Então, isso passou a ser interessante. Até eu, na hora que ele deu esse exemplo, nossa, legal, no estado, pela experiência que ele tem de aula, de sala de aula, ele conseguiu levar isso à frente bem legal. Então, vamos para frente. Essa daqui é a rua aqui do lado da engenharia e a gente levou a turma, fez o convite, mesmo com esse desafio aí que aconteceu mesmo dentro de sala de aula, a gente foi lá, convenceu todo mundo gostou e foi para frente. Eu peguei isso aqui, um depoimento, lá na frente vou mostrar, de um formulário, que foi um dos jeitos de avaliar. Eu achei esse comentário sensacional, que o formulário é anônimo, então por isso que eu não sei quem escreveu, né? E aí a pessoa relatou. Quando a pergunta era... Tá. Botei no outro slide, peraí. Não, vamos lá. Não vou lembrar a pergunta, eu posso olhar de fato no TCC, se vocês puderem me ajudar também, banca, no final eu posso voltar nisso. Quando eu li os slides, eu já entendia melhor devido à aula na prática. Então aquela fórmula grandona deixou de ser uma fórmula genial, porque o cara foi lá para a rua e entendeu o que é o Y, o que é o X, o que é o spread da rua, o que não é. Ele saiu da sala de aula e criou aula com um slide aqui, que eu poderia mostrar para você que aqui é o X, aqui é o Y, e aqui é a tangente de θ, e aí a galera começa a dar um nó e não vai para a prática. Esse aqui foi um momento de reflexão e pensamento crítico, e você vê ali os alunos usando até mesmo qualquer outro equipamento que eles entendam que poderia ser possível. O professor até mostrou, pegou uma vassoura e falou, com a vassoura você consegue fazer um nível aqui e tal, e achei isso muito interessante também por criatividade na hora. Já para macrodrenagem, o que a gente fez? Pegou um case desenvolvido pelo laboratório RJ, que modelaram uma microbacia que tinha uma problemática de encher, de uma onda de cheia, isso relaciona com a nossa disciplina. A gente adequou esse case, né, para aplicar na aula, para que os alunos pudessem entrar em reflexão. E a gente passou por alguns desafios. Por exemplo, um aluno na hora levantou, um acadêmico na hora, levantou a mão e falou, para eu fazer isso aqui, quantas retas eu preciso? Observe que ele estava querendo a resposta. Não tem quantas retas são precisas. A gente voltou a pergunta para ele, quantas retas você acha necessário para dar essa resolução? Ele, não sei, eu não quero resolver. Ok, olhando agora, você consegue fazer 1000 retas? Aí, só você ficar essa noite toda. Ok, segundo esse seu parâmetro de tempo, você acha que consegue fazer quantas retas? Aí, vou fazer umas 10. Ok, um grupo fez 10, o outro fez 12. E o mais interessante, que eu quero mostrar isso para vocês, são os alunos, os acadêmicos, ativos no processo, desenvolvendo toda a problemática que a gente escreveu um roteiro, que a gente foi criando junto, a gente não deu um roteiro pronto. E o interessante é que os acadêmicos, aqui foi um comentário de como poderia ser melhor. Eu achei isso muito interessante. Um acadêmico falar, poderia ser feita com mais computadores.
Ou seja, eles queriam mais recurso para resolver a problemática. Eu nunca vi algum acadêmico falar assim, poxa, para essa aula ser boa, o professor podia botar mais slides. Sejam sinceros. Então, assim, isso daqui mostra que ele está, nessa resposta, ele está interessado nesse processo. Ele está engajado com o processo. E o interessante é que todos os acadêmicos chegaram a conclusões muito próximas uma da outra, entre os grupos. E o mais interessante é que a solução foi muito próxima ao que o próprio laboratório da UFRJ fez. Só que, lógico, que eles fizeram uma modelagem, um trabalho altamente técnico, altamente com números e detalhes e ênfase, e aqui é uma coisa adaptada. Mas os alunos entenderam o problema e como solucionar. E conseguiram fazer isso aqui simplesmente com o Google Earth e um pouco de conhecimento de topografia, mais teoria sobre drenagem. A gente já começa a mudar. E a gente tem esse tipo de depoimento também, onde um acadêmico diz: o que poderia ser melhor? Ter mais tempo para fazer e apresentar. Ele queria viver mais aquele momento. Mais uma vez, não me recordo de uma aula em que o aluno é passivo e ele fala assim: nossa, eu queria ficar mais tempo nessa cadeira ouvindo essa pessoa falar. Entenda que há um interesse nisso aqui. A pessoa quer estar ativa. Esse é o depoimento. Enfim. Vamos lá. Quando a gente passou tudo isso como resultado do TCC1, a gente passou a avaliar quais foram os feedbacks. Os acadêmicos deram através desses formulários, a gente leu, ouviu, discutiu junto com o professor. Todo final de aula eles voltavam: e aí, o que vocês acharam? Eu achava legal, as pessoas, pô, foi legal, foi diferente e tal, não sei o que. De verdade, fiquei muito feliz, não porque eu estava fazendo, eu fiquei muito feliz das pessoas baterem palma ao final da aula. Não era para mim, era para a aula. Então, o processo construído junto com o professor promoveu essa exaltação. E isso eu já acho interessante. Legal, vamos para engenharia, vamos para números, vamos para dados. Falcone diz que sem dados a gente não consegue fazer uma boa gestão, já esqueci a frase exata, mas vamos lá. Indicadores e análises. Para o TCC2, tratando de avaliação, a gente pegou as métricas que a própria UF coloca como necessária ou opcional também, e a gente começa a comparar. Isso daqui é o desempenho dos alunos nos semestres de 2015 até 2018, e aí deixando claro, a gente ainda não conseguiu computar os dados de 2018, tá? Então foi um resultado que a gente ainda não conseguiu. E aí você vê a média da turma ao longo desse tempo, notas que estão acima de 6, 6 é a média de aprovação dentro da UF, tá? Então eu me espanto com esse número, porque se eu olho para esse número, assim que sai o resultado, a gente cria uma reflexão junto com o professor, o que de fato eles conseguiram captar, porque eles não estão conseguindo externar isso no processo de avaliação. O professor fica se questionando sobre isso, e por isso que a cada semestre ele propõe novas didáticas, novos experimentos, desenvolveu mais ainda um experimento prático dentro do seu laboratório, fazendo transmissão ao vivo, porque não tinha capacidade suficiente para as pessoas estarem lá, enfim, sempre nesse processo. Aí, falando uma questão de análise, a gente não conseguiu encontrar nenhum padrão aqui, por exemplo, de melhora de média de turma, porque a cada semestre ele desenvolvia novas formas para melhorar, tá? Mas a gente não conseguiu encontrar um padrão aqui, expressado aqui exatamente. E aqui também botei a maior nota da turma nesse período. E aí, legal, a gente desenvolveu uma distribuição normal, que é a probabilidade de um aluno chegar ali, naquela turma, e tirar. Qual é a probabilidade de uma certa nota ser tirada? Você vê que nesse momento aqui, 2015, a maior probabilidade, né, e significa que a média está rodando por aqui, está em 5, essa é a nota, só que a probabilidade ainda é baixa, está abaixo de 20%, tá? E aí começa a ficar uns pontos curiosos, que é o que faz ter ainda outliers aqui, né? Pessoas que conseguem tirar essa nota. Você vê que não passa de 8,5 essa nota. Sempre vai ter o nerd que consegue colocar aquele conhecimento dentro daquela avaliação naquele modo.
Então aqui em 2015-2, você vê que a curva continua se comportando da mesma maneira. 2016-1 a gente tem um deslocamento ainda para a esquerda, o que não conseguiu mostrar um padrão. Isso aqui é simplesmente para a gente refletir como que funciona, como que tendencia o CR de um engenheiro, que o pessoal brinca que é um CR grafite, né? Vamos lá. E aí 2018 até 2017-2. 2018-1 a gente não conseguiu colocar. E aí, já deixando claro, a minha expectativa em cima do trabalho desenvolvido não era especificamente trazer essa curva normal para cá. Se trouxesse, bem, ok. Fizemos um trabalho em que a avaliação fez sentido. Mas o principal é a gente entender também se essa avaliação está de acordo com o que é necessário, e até o professor se questiona e mudamos parte dessa avaliação do semestre, para poder trazer novos resultados, novas experiências, enfim. Trazendo resultados sobre, dentro da UF, a gente todo final de período preenche um formulário e a gente avalia as disciplinas que a gente fez. E aí tem umas perguntas, e eu selecionei 3 que são chaves para dentro do TCC, que o aluno é perguntado para o acadêmico, utilizou métodos, metodologia e recursos didáticos adequados? Ele pergunta isso da experiência que ele teve. E coloquei esse histórico aqui. A gente vê claramente que, e aí já passando para vocês, chegando em 2017-2, que é daqui para lá, 2017-2, a gente tem cada vez mais respostas, ou seja, mais pessoas aderindo ao questionário e trazendo a sua percepção. Então a gente tem aqui uma queda de discordância, tá? Esse discordo totalmente, se foi adequado ou não, e uma tentativa de melhora em concordo totalmente, porque isso é óbvio, se alguém deixa de discordar, passa a concordar. Então, ok. Sobre a metodologia. A outra pergunta fala sobre instrumentos de avaliação. Então, a gente está confrontando ali o que foi passado e como ele é cobrado, de certo modo, para avaliar. E aí ele tem essa mesma tendência também de diminuir, mas a gente ainda não conseguiu encontrar, de fato, uma relação clara que mostra isso, porque são perguntas pontuais, né, com respostas pontuais. Sobre discordar ou discordar, não tem um porquê, não tem um detalhe para conhecer um pouco mais. Por isso que aí esse aqui foi o último ponto, que é sobre se desenvolver um pensamento crítico e reflexivo. E aí, mais uma vez, são resultados melhores ainda, ou seja, o professor traz sempre isso, uma diminuição da discordância e passou a concordar mais. Isso é bem interessante pela tentativa dele, tá? de melhora e sucesso. E esse aqui foi um compilado das 3 perguntas, tá? Isso mostra claramente uma melhora. Perfeito? Vamos lá? Opa. Legal. A gente volta ao seguinte ponto. Se a gente terminou esse processo de avaliar, se a gente terminou esse processo de avaliação, e aí eu quero também deixar claro o seguinte: entenda uma avaliação como você fazer um diagnóstico e tomar uma decisão, e não um exame, que um exame é aplicado, por exemplo, como um concurso, que faz uma separação, ranqueia pessoas, não faz o menor sentido. Aqui uma avaliação é para você ver se as pessoas aprenderam, uma tentativa de verificação se eles aprenderam ou não. Nunca é possível, pelo seguinte fato: o espaço amostral sempre muda, a percepção do avaliador vai mudar, então não existe uma metodologia que coloque aquilo como um critério 100% correto, coerente, enfim. Vamos lá. Então, dentro desse objetivo, a gente sempre reviveu. Quando a gente passava por esses feedbacks, terminou uma aula, pegou o feedback, entendemos como podia sempre propor melhorias, como dar isso mais escala. Por ter sido a primeira aula, por exemplo, na rua, sem dúvida que a gente aprendeu bem mais. Pô, faz mais sentido a gente começar um pouco mais cedo, ver se as ruas estão sem carro, talvez fechar uma vaga ali. Então, sempre lições aprendidas facilitaram para esse momento do processo. E aí, como conclusão, acabou o tempo já, né? Tá. Como uma conclusão, eu quero convidar vocês a pensarem o seguinte:
até mesmo segundo a experiência que vocês passaram de todos os processos de ensino e ensino-aprendizagem, tá? O que faz sentido? Aquele momento em que você está na aula e está aproveitando e está aprendendo, ou simplesmente, para que vocês recordem a grande maioria das experiências que tiveram, quando vocês passaram, sabe? Você termina uma prova e, irmão, passei, você pega o livro e bica, que você não quer ver mais aquilo. Esse é o ponto. Me preocupa a gente sempre pensar nisso aqui, na passagem. Sempre pensar, ai, tirei o 6, aqui 6 cravado para poder passar. Na minha experiência, eu fico, de verdade, muito mais feliz em ver assim, olhar para trás e falar, cara, o que eu aprendi disso? Quando nem tem avaliação, quando não tem nem nota. Por exemplo, no meu depoimento, como a gente fez o trabalho, a gente não teve uma avaliação no final do projeto, do reflorestamento que a gente fez com a Água. Para mim, olhar para trás, olhar tudo aquilo que foi feito, sendo bem sincero, independente de certo e errado, porque a gente não foi esse o objetivo, e sim de ganhar, e sim de progredir, e sim de desenvolver o conhecimento, valeu muito mais. Valeu muito mais. É esse o detalhe que a gente passa a se questionar se vale avaliar e tirar a nota, e esse é o critério, e acabou, ou por que você não entendeu? Por que esse é o reflexo da nota que você está tirando? Por que a turma está atendendo a isso? Esse é o pensamento. E aí eu quero reler, porque eu sintetizei isso como um parágrafo, que essa é a conclusão do meu TCC 2. Haverá razão e satisfação no processo quando o importante for o momento do ensino, o ato, o instante do estudo, e não somente a hora de compelir a avaliação. Assim teremos comemoração pelo desenvolvimento e não pela aprovação. Gente, esse foi o meu trabalho. Sendo bem sincero, muito sincero, não há uma preocupação com a nota que eu vou tirar com a banca. Eu quero muito mais que a gente faça uma discussão bem sadia. Mais uma vez agradeço toda a banca, todo mundo que veio e ter aceitado esse convite de fazer um pensamento reflexivo sobre o ensino e como que a gente pode desenvolver isso para engenharia. Espero muito ter contribuído dessa maneira e coloco essa frase para a gente sempre se lembrar. Somos os protagonistas de todo o cenário que a gente está. Se não está legal, a gente tem que mudar. Não existe um líder fora da gente. É isso. Nós somos aqueles que estávamos esperando. Obrigado.